Shalom, amigos. Nas tradições religiosas, nós temos várias figuras míticas de pessoas, de personagens que caminham, que são condenados a caminharem, né, a preambularem ou deambularem perpetuamente, para sempre, por terem proferidos, por terem feito atos condenáveis, atos blasfemos, ou desobedecido a Deus, como é o caso de Caim, dentro aí da mística judaica, e também de Píndula no budismo, ou de Al-Samari no Islão. Já dentro do cristianismo existe uma lenda, talvez pouco conhecida, que é a lenda do judeu errante. Bem, essa lenda tem várias versões, ela foi desenvolvida, haviam outros nomes ali. Diz a lenda que esse judeu, chamado Ahasverus, ele era um sapateiro ali em Jerusalém, e assim como muitos outros judeus, ele achava que Jesus era um herege sedutor do povo, e fez o possível para que ele fosse eliminado. Então Jesus recebeu a sentença a condenação da morte na cruz, e ele passou então ali em frente à loja desse judeu com a pesada cruz nas costas. Em um momento então de descanso, onde ele parou com a cruz, esse judeu havia empurrado Cristo, empurrado Jesus, e gritado: "Vá andando, vá logo!" E talvez por cólera ou má vontade, ou para se vangloriar perante os judeus, ele havia feito isso. Jesus, então, segundo a lenda, olhou fixamente e lhe disse: "Eu vou parar e descansar, mas tu caminharás até o dia do julgamento final." Ou em outras versões, até os últimos dias, até o fim dos tempos. E assim esse judeu, ele foi condenado a caminhar de maneira errante, de maneira ambulante. Ele presenciou ali a paixão de Cristo, né? Ele não conseguiu permanecer ali parado, né? Ele seguiu Jesus na paixão dele, e ele não conseguiu voltar para Jerusalém. Ele começou a percorrer o mundo todo. E disse que ainda o judeu errante, caminhando, vagando, sem descanso, eternamente, né? Ad infinitum, né? Usando esse termo em latim, até o infinito, sem céu ou inferno, e nunca morrer, até o fim dos tempos. Essa lenda tem algumas versões, tem outras versões. Tem uma versão que diz que Jesus, ele pediu ajuda para esse judeu antes de Simão Sirineu carregar a cruz. Esse judeu negou então a carregar a cruz, e assim ele recebeu essa maldição. Outra versão diz que Jesus pediu água para esse judeu, e ele então rejeitou, dizendo que se você é o Filho de Deus, você pode fazer que jorre água. Jesus então o amaldiçoou a ser errante. O fato é que me deparei com essa lenda, né, ao ler esse livro aqui da Anita Novinsky sobre Machado de Assis, os judeus e a redenção do mundo. O próprio Machado de Assis, ele aborda essa lenda, né, essa figura mítica no poema dele Viver, onde ele aborda ali um diálogo, né, bem interessante entre Prometeu e o judeu errante, né, Ahasverus. Vale a pena ler esse conto, muito interessante. O nome do conto é Viver. Portanto, essa figura, né, ela foi muito utilizada tanto no teatro, né, em peças, quanto também em artes, etc, etc. Ela foi bem explorada, essa figura do judeu errante. Essa lenda foi
extensamente contada. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que essa lenda ela foi utilizada justamente, esse judeu, ele se torna um símbolo, né? Uma referência àquilo que aconteceria com o próprio povo judeu. Então essa lenda, ela inspirou histórias escritas anteriormente, durante a Idade Média. Ela foi utilizada também, não só pelo catolicismo, em relação ao antissemitismo, mas também pelo protestantismo, quando ele se espalhou por toda a Europa, assumindo então uma dimensão particular. A cristandade, né, os cristãos utilizando-se das imagens antissemitas, foram divulgadas principalmente entre a gente simples do povo, que ouvia com horror a descrição desse personagem e usava para amedrontar crianças. Portanto, esse personagem, como eu já disse, ele inspirou então, infelizmente, essa ideia antissemita de que os judeus foram amaldiçoados por causa da morte de Jesus. Os judeus mataram Jesus e dessa forma eles foram amaldiçoados, certo? Obviamente é um mito, é uma lenda, mas que dentro da igreja cristã, seja catolicismo ou protestantismo, foi usada para disseminar o antissemitismo. Nós vivemos em um contexto também bem efervescente, onde precisamos combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de antissemitismo também. Acredito que o antissemitismo, ele é uma praga que deve ser combatida. Nenhum preconceito ele pode existir. Infelizmente, nós como cristãos, eu sou cristão, devemos rever sempre a maneira como que pensamos a respeito das outras pessoas, aquilo que falamos, né, em relação ao julgamento final, em relação ao inferno, né, em relação à condenação eterna. Nós não podemos julgar, não somos o Criador, não somos Deus. Precisamos entender que o julgamento ele cabe a Deus. E eu não enxergo um Cristo que amaldiçoa. Na verdade, eu enxergo um Cristo que o próprio Evangelho, né, ou os Evangelhos apresentam. Um Cristo que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.